É uma alegria poder ver mulheres corajosas como vocês, nessa semana, se colocar à disposição de Deus para aquilo que Ele tem para resolver, para aquilo que Ele tem para ajudar, para aquilo que Ele tem para abençoar na sua vida. E eu costumo dizer assim, que a liturgia da igreja, ela não falta, ela não falha, ela é sempre perfeita para a gente. A liturgia da igreja, ela é perfeita para nós. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quem daqui leu ou ouviu alguma homilia sobre o evangelho de hoje? O evangelho de hoje fala de quem, gente? De uma mulher encurvada. Quando eu vi o evangelho de hoje, eu falei, não, era esta semana mesmo que precisava ser essa semana das mulheres em Itubi. Tinha que começar hoje, né? Era preciso começar hoje, para que a gente pudesse casar com a liturgia da igreja e deixar essa palavra penetrar na nossa vida. Irmãos, olha só. Vocês trouxeram Bíblia? Quem trouxe a Bíblia pode abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, porque é lá que está a passagem do Evangelho de hoje. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Quem está com a Bíblia da tradução da Ave Maria vai ver que o título dessa palavra é assim, ó. Cura de uma mulher encurvada. Então, isso significa que Deus tem para nós? Para nós, Ele tem o que hoje? Cura. Só que também nós temos situações que estão encurvadas na nossa vida, não é? Se a gente tem que trazer a palavra para nós, é assim que a gente tem que ver. Há uns dias atrás, na verdade, há umas semanas atrás, eu estava andando lá pela rua da minha cidade e de repente eu me deparei na rua, né, com uma senhora andando na calçada e essa senhora estava assim, toda encurvada. Mas ela andava assim, encurvada. E além dela estar encurvada, ela estava com uma muleta. Sabe essas muletinhas, a bengala? Essas bengalas que tem quatro pezinhos? Ela estava com uma bengala daquela. E eu olhei assim para ela, e é uma senhora que há muito tempo a gente vê ela andando pelas ruas. E fazia dias, já fazia tempo que eu não a via. E de repente eu a vejo encurvada. Depois que eu passei, assim, eu estava de carro, ela estava andando na calçada. Depois que eu passei assim, aquela imagem dela não saía da minha cabeça. E por aqueles dias eu também ia pregar um encontro de mulheres. Então eu busquei na palavra o evangelho que falava sobre ela. E hoje, quando a gente estava organizando as coisas para esse encontro, né? De manhã, quando eu fui participar das orações e vi que o evangelho de hoje era daquela mulher, na hora me veio a cena da senhora que eu encontrei na rua, né? Mas também as graças que Deus operou através dessa palavra. E eu não tive dúvida que a gente tinha que começar o encontro daqui com essa palavra. Por quê? Porque Deus tem algo para falar particularmente com cada uma de nós. Então, sinta-se privilegiada, porque entre tantas mulheres que poderiam estar aqui, você ouviu o chamado de Deus. Você está aqui porque os seus ouvidos foram dóceis ao chamado de Deus. E não importa o jeito que você chegou aqui. O importante é o que você vai ver que Deus pode fazer na nossa vida. Nessa palavra, começa dizendo assim: estava Jesus ensinando na sinagoga em um dia de sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente enxergar-se. Imagina uma pessoa encurvada.
para ela conseguir se enxergar, o espelho, se tiver aqui, ela não vai ver. Ela tem que trazer o espelho para cá, porque o máximo que ela vai conseguir é fazer isso aqui, não é? Essa mulher, ela não estava encurvada apenas por uma doença física. Fisicamente ela era encurvada, mas não era só uma doença física. Olha o que a palavra disse. Há 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Às vezes, minhas irmãs, nós sofremos algum tipo de enfermidade há anos. E não é só enfermidade física, tá? Tipo assim, uma dor na perna, um problema no estômago, um problema de dor de cabeça, uma dor que a gente faz exame e não descobre o que tem. Já viram isso? Vai ao médico, sente dor, faz exames e não sabe o que tem. Então, ela sente a dor fisicamente, mas às vezes a doença não é só física. Às vezes aquela reação da doença, ela foi uma somatória de problemas. E às vezes, gente, essa somatória de problemas chega a estourar até na pele da pessoa. Não só da mulher, dos homens também. Às vezes começa a estourar bolinhas assim d'água e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Quando você quer ver, tá como uma ferida aberta. E o que é isso? Às vezes é uma causa emocional, às vezes é uma causa psíquica. E desse jeito nós vamos entender que quando Deus toca a vida de uma pessoa, Ele toca na forma biológica, na forma psíquica e na forma espiritual. Sabe por quê? Porque a cura de Deus, ela é completa. Deus não faz uma coisa pela metade, gente. É completo. Então, aqui na palavra, quando a gente vai lendo, né? É interessante como começa essa palavra. Era um dia de sábado. E para este povo aqui da palavra, no dia de sábado, era um dia que eles não faziam nada. Imagina pregar na sinagoga. Então, eles já... Imagina curar alguém na sinagoga. Agora tem um detalhe que eu acho que vocês vão ser atualizados aqui num contexto. A sinagoga, ela tinha uma certa divisão, assim, sabe? Para as pessoas que chegavam. Então, na sinagoga, nas primeiras cadeiras, assim, nos primeiros lugares, era dedicado àquelas pessoas importantes, os doutores da lei, sabe? Aqueles homens importantes da época. Eram eles que sentavam nos primeiros lugares da sinagoga. Na parte do meio da sinagoga, eram os outros homens que sentavam, que ocupavam aquela parte. E lá no fundo, na terceira parte, as mulheres. Agora imagina, como que era a mulher que entrou na sinagoga que o Evangelho fala? Como que ela era? Encurvada. Vocês já imaginaram uma mulher encurvada lá no fundo? Ia ficar muito difícil para ela enxergar direito Jesus, não ia? Pois é, mas aqui está a prova de que Jesus nos vê independente do lugar que nós estamos. E o olhar dele não é um olhar que incrimina, é um olhar que cura, é um olhar que vê além daquilo que é aparência. Mesmo que todas as mulheres estivessem em pé e aquela senhora estivesse em pé, ela ia estar encurvada. Então, automaticamente, ia ser muito difícil ela enxergar Jesus daquele jeito. Mas ela estava lá na sinagoga. Ela foi mesmo assim. Ela não deixou de ir. Então, Jesus, ele vê o nosso esforço também. Porque aqui na palavra diz assim, ó. Lá no versículo 12. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre de toda doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela endireitou
glorificando a Deus. Olha isso! Ela estava encurvada, automaticamente seria difícil para quem está aqui na frente enxergar, mas Jesus a viu. Então eu quero dizer uma coisa muito séria para você, minha irmã mulher, que está aqui, que vai durante esta semana participar destes encontros. Esta palavra, através dela, Jesus está dizendo para você que por mais pesado, por mais difícil, por mais que você não esteja suportando esta situação que te visitou, Jesus está te enxergando. Porque aqui nessa passagem aconteceu 3 ações por iniciativas de Jesus. Primeira, ele vê a mulher. Segunda, ele chama a mulher. Terceira, ele toca a mulher. Quando ele chama a mulher, imagina aquela mulher sendo chamada por Jesus e saindo lá no fundo, onde era o lugar das pessoas menos importantes naquela época. E ele chamou aquela mulher para vir onde? Aqui na frente. Onde estavam as pessoas importantes da época. Sabe o que significa isso? Jesus tira a gente daquilo que nos encurva e devolve para nós a dignidade. Quando ela chegou diante dele, sabe quem foi a primeira pessoa que os olhos dela viu? Quem foi? Jesus. Imagina só, Jesus aqui ele faz uma outra coisa que não era comum acontecer naquele momento, gente. Os homens não tocavam nas mulheres, principalmente em público, ainda mais se aquela mulher não fosse a mulher que era dele. Mas o que Jesus faz ali? Ele vê a mulher, ele chama a mulher, ele fala com a mulher, ele toca nela e no mesmo instante ela se levanta. Então veja, Jesus toca nas realidades da nossa vida que estão doentes. E é isso que ele quer fazer nesse início de semana. Ele quer tocar naquelas realidades da nossa vida que tem nos rebaixado, que tem nos anulado, que tem nos encurvado, que tem feito a gente sofrer, que tem feito a gente não entender o que está acontecendo, que tem feito a gente muitas vezes se esconder atrás de muitas pessoas, que tem feito às vezes a gente não se deixar ser percebida por outras pessoas. Jesus ele deseja durante essa semana tocar em cada uma de nós mulheres e tocando realizar em nós curas, milagres e prodígios. E na palavra, minhas irmãs, é exatamente isso que acontece. Olha, impondo-lhes as mãos, no mesmo instante ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. E aqui eu quero te dizer uma coisa mais interessante ainda. Esse louvor que ela vai dando para Deus, né? Ela vai louvando a Deus, como a gente está louvando aqui. Mas esse louvor que ela dá para Deus não muda em nada o que Deus é, mas muda tudo o que ela é. Porque a gente só louva quando a gente sente que recebeu uma graça, um presente. Então aquele louvor já estava mostrando a mudança da realidade dela. Ela já tinha saído daquele encurvamento, vamos dizer assim, daquela doença. Vocês já imaginaram, gente, o que é uma pessoa ficar 18 anos com uma enfermidade? Às vezes a gente vai fazer um tratamento, né? Fica lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos sendo acompanhada e acha que já está muito, né? Imagina essa. Vocês têm noção, gente? Vocês já imaginaram o que é? Olha, uma pessoa encurvada, quando ela se senta, como é que ela vai ficar? Ela está encurvada, né? Ela vai se sentar encurvada, ela vai permanecer
encurvada. Imagina uma pessoa encurvada, ela vai se levantar, ela permanece naquela realidade, ela se deita desse jeito. Quantas coisas será ela deixou de contemplar, de ver a beleza? Quantas situações? E às vezes nós estamos encurvadas por causa das nossas tristezas. As tristezas têm nos encurvado, a falta de fé tem nos encurvado, os problemas do dia a dia têm nos encurvado. E Jesus hoje está olhando para nós e nos chamando, Ele está nos vendo. Nós encerramos esse momento da oração com Nossa Senhora de que forma? Olhando nos olhos. E a gente só conseguiu olhar nos olhos porque nós estamos em pé. Às vezes nós não conseguimos deixar as pessoas olhar nos nossos olhos porque nós estamos com medo, com vergonha, com dores. Porque às vezes a gente não está se aceitando. E isso faz com que os nossos pensamentos aniquilem em nós a alegria. Então, nessa noite, mulheres, Jesus ele quer fazer conosco exatamente o que ele fez com essa mulher, né? Imagina só, essa enfermidade dela fazia com que ela não se sentia digna de ser filha de Deus, digna de ser uma mulher. Talvez ela não se achava bonita, talvez ela tinha vergonha dela mesma, mas Jesus a vê, a chama e a toca. Jesus aqui rompe aquilo que entre os judeus não podia ser feito, o diálogo com as mulheres. E eu sinto dizendo isso para vocês, que muitas vezes nós mulheres sofremos muito a dor da solidão, porque às vezes a gente não tem coragem de se aproximar diante das pessoas, de outras pessoas. Às vezes nós sofremos uma dor tão grande de solidão que a nossa reação é se isolar. E isso interfere na nossa vida como um todo. Interfere na nossa vida de acordo com a nossa feminilidade, de acordo com o chamado que Deus tem para nós, de acordo com a vocação que cada mulher tem, com a profissão que cada mulher tem. E muitas vezes isso vai refletir de forma tão negativa que a mulher se tranca em si mesma e ela acaba se anulando diante de todas as oportunidades que Deus tem para dar para ela. Então, nessa noite, Jesus quer trabalhar em nós de forma poderosa na nossa vida, mostrando para nós a graça, a beleza que nós temos. Então veja, uma mulher encurvada, uma mulher doente, ela se irrita facilmente, não é assim? Mulherada, quando vocês têm uma cólica menstrual, aquelas que ainda têm, é gostoso? Claro que não. A gente fica irritada, parece que não quer conversar com ninguém. E isso nem sempre nos dias da cólica, até antes, né? As pessoas não podem nem olhar para você. Será que aí também não tem um desequilíbrio na nossa parte biológica? Que também precisa ser tocada, né? Às vezes, na história de vida da mulher, acontece alguma situação que a mulher vai se sentindo assim, inferior a alguém. E aí, ela se tranca tanto em si, que ela também acaba guardando os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Só que ela guarda os sonhos, mas o tempo não para. O tempo ele vai passando. E aí chega em determinado momento da vida da mulher, ela olha para ela e fala assim, eu não consegui realizar meus planos. E aí ela vai se frustrando com ela começa a encontrar culpado nos outros. Não, porque eu tive que anular esse sonho por causa dessa situação que aconteceu na minha família. Então a culpa foi do fulano, a culpa foi da fulana. A mulher acaba se vitimizando, se tornando vítima. E Jesus está aqui hoje
justamente para fazer da nossa vida uma vida totalmente nova. Devolver para nós essa graça da gente ter coragem de se levantar diante de Jesus, de olhar para Jesus, de sentir a presença de Jesus com a gente, de ver Ele olhando para nós, nós que muitas vezes nos sentimos esquecidas. Sabe aquela história, ninguém lembra de mim? Ninguém lembra que eu existo, ninguém sabe nada de mim, né? Aquela história de choramingar pelos cantos e chora com dor de verdade. Jesus está nos dizendo que Ele está nos vendo, Ele está nos enxergando, Ele está nos encontrando, Ele está vendo as nossas dificuldades. Você que talvez há algum tempo aí na tua vida até chegou a dizer assim, eu rezo, Lucimar, eu participo, Lucimar, eu vou na missa, Lucimar, eu confesso, eu comungo, mas parece que Deus não me escuta. Hoje Jesus está dizendo para você, eu te vejo, eu te chamo e eu quero te tocar. Sabia que aqui já não é mais o terceiro lugar da sinagoga? Aqui, no lugar que vocês estão, é o primeiro lugar da sinagoga. Sabe por quê? Jesus já te viu. Ele já te chamou. Você ouviu e está aqui. Jesus tirou você lá do terceiro lugar da sinagoga. Ele tirou você lá daquele lugar onde você estava, escondida. Algumas pessoas te viam, mas você se sentia esquecida. E olha que lindo, você ouviu o chamado de Jesus e você está aqui. Então olha para quem está do seu lado e diga para essa mulher que está mais perto de você. Minha irmã, fala para ela, minha irmã, você é vista por Deus. Deus te vê. Ele não é indiferente às tuas dores. Deus te chamou. E você escutou. Você está aqui porque você escuta Deus, sim. Então pode aplaudir essa mulher porque ela escuta Deus. Tá vendo? Você que talvez rezava e falava assim, mas Deus não me escuta. Deus não só te escuta, como você também escuta Ele. Não foi aquela outra mulher, ou aquela outra pessoa, ou o padre na missa, que chamou vocês para estarem aqui. Foi Jesus que te viu lá no fundo, encurvada nos teus problemas. Te chamou e você chegou. Agora sabe o que Jesus fez? Ele preparou o momento para tocar você. Para tocar as tuas dores e tocar as tuas feridas. Sabe por quê? Porque Jesus quer mostrar para você que o que Ele faz, o que Ele toca, não é para um momento apenas. E depois, Deus não faz conosco medidas paliativas, só para você suportar naquela hora. Não. O que Deus faz na nossa vida é para sempre. E a cada dia Ele vai completando a obra que Ele começou. Então eu sinto que nesse chamado de Jesus, de trazer você para perto, é para você sentir a presença dEle. É para você sentir Ele olhando nos teus olhos e você percebendo que você não é esquecida. Você não é esquecida. Deus não te esqueceu. E as pessoas que você pensa que esqueceu de você, elas não te esqueceram. Você está aqui porque Deus tem uma obra para completar na tua vida. Você é amada por Deus, você é abençoada por Deus. Você está aqui, minha irmã, porque o Senhor realmente deseja fazer de você uma criatura nova. Porque Ele tem para você reservado curas, milagres e prodígios. Sabe o que Ele fala para você? Mulher,
estás livre da tua doença. Talvez a doença que você tem é uma doença física mesmo, mas Jesus quer olhar para você e dizer: mulher, você está livre, livre desse medo, livre dessa sombra de morte, livre desse peso que te destrói, tirando o teu sono, tirando o teu ânimo, tirando a tua coragem. Jesus olha para você e Ele diz para você: mulher, estás livre da tua doença, que tem feito os teus pensamentos ficar tão acelerado que você não consegue focar em uma coisa. Aí você pensa em 10.000 coisas no mesmo tempo. É tanta coisa que você não consegue focar num trabalho. E aí você começa a dizer: para mim nada dá certo, eu não consigo terminar o que eu começo, parece que a minha vida está tudo desorganizada, tudo bagunçada. Não, é a nossa cabeça que está agitada. E aí a nossa vida, ela fica ansiosa. A ansiedade começa assim, pensamentos muito acelerados. A gente está aqui agora, né? Exatamente agora, 8h25 da noite. Estamos todo mundo aqui pensando no que nós vamos fazer amanhã de almoço. Ou como é que nós vamos pagar a conta da manhã. Estamos aqui pensando no que a gente vai fazer na hora que a gente chega em casa. Ou seja, a gente não consegue viver aquele momento. É sinal de uma mente ansiosa, uma mente agitada, pensamento acelerado. Gente, é o cérebro que comanda todo o nosso ser. O pensamento acelerado vai dar para a mulher mais cansaço. Vai dar aquele sentimento de cansaço. Por isso que às vezes você fala assim: não, eu não fiz nada, mas eu estou tão cansada. Você não fez nada, mas a cabeça acelerou, que foi uma coisa. E às vezes, gente, a cabeça acelera por aquilo que os nossos olhos veem. Aquela mulher encurvada, ela só via as coisas de baixo. Ela só via as coisas da terra. Então ela não tinha muito como contemplar a grandeza do amor de Deus. Jesus quer tocar em nós para tirar a gente desse olhar caído. Ele quer dar para nós uma visão de alto, uma visão de céu, uma visão de coisas boas, uma visão de vida nova, uma visão de esperança. Por isso que Ele quer levantar o nosso corpo encurvado. Na verdade, Ele quer tirar a gente do abatimento, Ele quer tirar a gente do cansaço. Ele quer mostrar para nós coisas do céu. Coisas do céu são coisas de esperança, de amor, de perdão, de recomeçar, de reconciliação. Ele quer mostrar para a gente coisas que são eternas, valores que são eternos, valores que às vezes a gente deixou escapar das nossas mãos por causa de brigas, por causa de desentendimento. E hoje, gente, hoje em dia, a gente não está tendo mais tempo de colocar ordem na nossa vida, porque tem um trenzinho que chegou nas nossas mãos, que tem atrapalhado as nossas relações. Cadê o teu trenzinho? Tá vendo? Ela sabe direitinho qual que é, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Esse trenzinho aqui, ó. Esse trenzinho é bom, ele não é ruim. Não é ruim, não. Esse aparelho aqui é bom, gente. Ele facilita muitas coisas. Só que quando a gente não sabe se relacionar com ele, ele nos prejudica. Porque ele faz a gente gastar tempo à toa. Antigamente a gente falava assim: tá gastando dinheiro à toa. Hoje a gente fala: tá gastando tempo à toa. Tá perdendo tempo precioso com coisas que talvez não são preciosas para aquela hora. Por causa desse trenzinho aqui na mão da gente, muitas vezes a gente termina o dia falando assim: nossa, não consegui fazer nada do que eu pensei hoje. Mas quantas coisas você fez que não precisava fazer, não é? Quantas coisas você procurou que não precisava procurar? E quando você pega aquela mensagem do WhatsApp que te deixa assim agitadérrima?
Você quer responder, aí você grava o áudio, apaga o áudio, manda mensagem, apaga a mensagem. Aí você, já sei, vou mandar essa figurinha. Não, vou apagar essa figurinha. Você gasta quase meia hora para mandar uma resposta que não tem nem necessidade de você mandar. Aí você não consegue, você vai lá e passa a mensagem para outra. Nossa, você não sabe o que me aconteceu. Aí daqui a pouco a outra te liga. E aí vai. E aí fica aquele tempo precioso. Aí a gente chega à noite cansada. Sabe por quê? Porque cansou aqui, ó. Cansou a cabeça cansou. Cansou a cabeça. Não, eu tô vendo aqui uma oração. Não tá vendo oração coisa nenhuma? Tá vendo oração coisa nenhuma? A gente nem... Vocês já perceberam que nós não percebemos? A gente acata o celular e liga? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que a gente esquece chave, mas não esquece celular? Vocês já perceberam que a gente esquece a bolsa, mas não esquece o celular? Não vou falar que vocês esquecem os filhos e não esquecem o celular. Não vou falar isso para vocês. Mas tem muita gente que está ali sentada na mesa da refeição, com a única hora que pode estar diante do filho e do marido, mas fala com o mundo inteiro, e se o filho faz uma pergunta, solta um grito, manda calar a boca, não conversa direito. Desculpa, gente, mas isso são as doenças do tempo atual. O demônio tem encurvado a nossa família. Esses dias atrás eu vi uma reportagem que as pessoas daqui a um ano vai estar tudo com problema assim, ó, de tanto ficar assim. E é mesmo. Não é encurvado mais aqui, é encurvado na coluna, aqui em cima. Vai começar a ter problemas aqui, dores aqui. Aí vai deitar, né? Chegou o final da noite, tá cansado para rezar. Mas aí para descansar, o que faz? Vê o celular. Bonita, né? Bonita, né? Você sabe a regra, né? Tá cansada, mas deita na cama e pega o celular. Como que vai ter uma boa noite de sono? Gente, essa luzinha do celular aqui, ó, ela interfere diretamente na agitação do nosso cérebro. O correto é pelo menos meia hora antes de você deitar na cama, já parar de ver isso aqui. Pelo menos meia hora. Não, mas aí você deita na cama e dorme com o celular, com aquilo que você está assistindo no celular. Aí fica um lá na sala assistindo uma coisa, outro na cozinha fazendo outro, e você lá no quarto. Não vocês, né, gente? Vocês estão aqui agora, né? Algumas mulheres que tem por aí estão encurvadas no vício do celular. Eu repito, é um aparelho bom, importante, facilita muita coisa, ajuda em muitas coisas, mas prejudica muitas relações. Vocês já perceberam que de um tempo para cá, as pessoas estão sem assuntos para conversar? As pessoas estão debaixo do mesmo teto e não se dialogam. E se fala de partilhar, então, meu Deus do céu, isso tem destruído casamentos. Porque aqui eu fui bem boazinha com vocês, né? Eu falei só das conversas de WhatsApp. Mas mulheres, vocês sabem muito bem que não é só conversa de WhatsApp que tem, né? Tem videozinhos, tem sitezinhos, porque hoje o computador ficou na mão. O celular tem um computador inteiro, não é verdade? Aí muitas vezes começa a entrar dentro da nossa casa alguns vícios que não é nem do álcool, não é nem do cigarro,
mas é do jogo. E agora as pessoas nem precisam sair mais de casa para jogar. Elas pegam os próprios celulares. Quantas pessoas estão perdendo o que não têm, querendo ganhar, na ambição de ganhar? Não é verdade? Talvez isso não aconteça com vocês, mas às vezes com alguém que a gente ama da nossa família. Porque isso traz sofrimento para a família inteira. Encurva a família nas dívidas. E sabe por quê? Tem gente saindo de emprego na ilusão de que vai ganhar mais sentado na poltrona do sofá, jogando joguinho. E não é assim, queridas. Não é assim. Isso vai deixar para as pessoas problemas que às vezes levam alguns até a cometer pecados contra a própria vida, no suicídio. Então eu quero colocar aqui para vocês que Jesus trouxe a gente aqui nessa noite porque Ele quer dar para nós uma visão de alto. Ele quer que nessa noite o primeiro olhar que a gente contemple seja o olhar dele. Ele deseja que nessa noite, nós que já escutamos a voz dele e já chegamos aqui, ele deseja que a gente possa olhar e contemplar quem ele é na nossa vida. Ele deseja realizar isso em nós. Ele deseja fazer essa obra em nós. Por quê? Porque Deus tem um plano de devolver para nós a ternura que é próprio da mulher. A ternura não é próprio do homem. Existem muitos homens que são educados, organizados, bem-humorados, mas eles não têm a ternura que a mulher tem. A ternura é um traço de Deus que Deus colocou na mulher. E é por causa dessa ternura que a mulher consegue conversar, se organizar, harmonizar o lugar onde ela está. Minhas irmãs, eu não sei se na família de vocês já aconteceu isso alguma vez, mas vocês já ouviram alguém dizer assim: enquanto a mamãe estava viva, a gente tinha uma casa para reunir todo mundo. Vocês já ouviram isso? Quem era a mamãe? Uma mulher materna, que congregava, que reunia, por causa que a ternura traz para a mulher essa graça dela acolher, dela ser simpática, sabe? Independente do temperamento dela, e independente do humor dela, ela consegue ser terna. A mulher que vive a ternura, ela não é uma mulher fraca, ela não é uma mulher carente, ela é uma mulher firme, ela é uma mulher forte. A ternura da mulher é a força dela. Eu imagino essa mulher aqui do Evangelho encurvada, até a ternura dela estava encurvada. Eu fico imaginando como que foi difícil para ela sair do lugar dela e passar no meio de todo mundo que estava naquela sinagoga e chegar até Jesus encurvada. Porque do lugar que ela estava até chegar em Jesus, ela veio encurvada. Ela veio encurvada. Foi quando ela chegou diante de Jesus que ele falou para ela: mulher, estás livre da tua doença. Foi quando ela chegou ali, diante dele, naquela hora que Jesus declara o valor que ela tinha, devolve para ela a dignidade. É nessa hora que Jesus levanta ela da prostração que ela estava e coloca ela num lugar importante. Minhas amadas irmãs, é isso que Jesus quer fazer hoje. Ele quer levantar você
do lugar que você está. Ele quer fazer de você uma pessoa importante. Você já é, mas Ele deseja que você se sinta uma pessoa importante. Ele quer tocar você não apenas com a pontinha dos dedos, Ele quer tocar você com as duas mãos. Ele quer mostrar para você que no mesmo instante que Ele toca em você, Ele retira de você aquele peso que tem te prostrado. Sabe aquela coisa, nossa, mas isso não sai da minha cabeça, Lucimar. Eu nem consigo dormir, esse pensamento não sai da minha cabeça. Isso tem me atordoado todo dia. O toque do amor de Deus na nossa mente organiza os nossos pensamentos, traz luz para aquilo que são as trevas, até mesmo dos nossos projetos. Jesus hoje quer levantar cada uma de nós que estamos aqui, para a gente ter a graça de poder, olhando para o céu, refazer os nossos projetos, refazer os nossos planos. Jesus deseja tirar de nós todo esse abatimento espiritual que nos impede muitas vezes de ser uma mulher orante dentro de casa. E às vezes falar assim, ó, eu não vou fazer mais nada. Quer morrer? Morra. Não. Jesus quer devolver para nós a graça de nós sermos mulheres firmes, mulheres em pé, mulheres de fé, como Maria foi, uma mulher em pé. Mas hoje Ele está chamando você, Ele está vendo você. Eu aqui estou vendo todas vocês, olhando atentamente para mim. Eu vejo vocês olhando para mim. Só que Jesus vê muito mais do que eu estou vendo. Jesus vê o que o teu olhar está vendo. Jesus vê o que os teus pensamentos estão tendo. Jesus olha o que o teu coração está passando. Jesus conhece as suas preocupações. Jesus sabe dos teus tormentos. Jesus entende aquilo que você precisa resolver. Ele compreende o que você não consegue compreender. Jesus hoje olha para você e Ele não quer jogar um peso maior ainda nas tuas costas. Ao contrário, Ele quer tirar esse peso das suas costas, esse fardo que estava sobre você. E Ele quer levar você a ter uma experiência de paz com Ele. Uma experiência que vai te levar à condução de um outro tipo de oração. Às vezes a nossa oração diante de Deus é de muita lamentação. A gente fica lamentando tudo aquilo que a gente não tem, tudo aquilo que a gente não conseguiu. Quando nós sentimos o toque de Deus na nossa vida, nós começamos a glorificá-lo, até por aquilo que a gente ainda não tem. Porque quando nós damos a Deus um louvor por aquilo que nós ainda não temos, amadas irmãs, o coração de Deus se derrete por nós. Ele se derrete, sabe por quê? Porque Ele vê naquele louvor o quanto nós confiamos nele, o quanto nós acreditamos nele, o quanto Ele é importante para nós. Amadas irmãs, você está disposta a sair do fundo da sinagoga e a vir bem para perto de Jesus? Amadas irmãs, vocês estão dispostas a passar na frente de todas essas mulheres que estão aqui e ir até Jesus para ver o que Ele quer de você? Vocês acham que a hora que aquela mulher se levantou e foi até Jesus, ela sabia o que Jesus ia fazer? Ela não pediu para Jesus curar ela naquela hora. Tem na passagem algum momento que ela fala? Jesus, cura eu? Não, em nenhum momento ela fala isso. Mas Jesus sabia o que ela precisava. Então eu digo para você, amada, Jesus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa que te devolva. A palavra que vem ao meu coração é que o demônio tentou roubar muitas coisas de você. O demônio tentou roubar de você a tua alegria, a tua esperança.
O demônio tentou roubar de você o teu ânimo, a tua vida. O demônio tentou roubar de você o seu irmão, o seu marido, o seu filho. O demônio tentou roubar de você a família, a casa, bens. Mas sabe por que você está aqui? Porque Deus não permitiu e Ele não vai permitir que a sua vida seja ceifada. Ele não vai permitir que a alegria e a união da tua família seja destruída. Ele não vai permitir que você seja acorrentada na tristeza. Deus quer te levantar e te dar um ânimo novo. Mas para isso, Jesus está te esperando. Jesus espera por você.